Estamos recebendo nos estúdios da Grau FM o pastor Luciano Silva, graduado em Economia e também em Teologia, né? Fazendo aí MBA, cursando MBA, Gestão de Pessoas. É uma importante liderança, o pastor Luciano Silva, da Igreja Ágape. E nós convidamos o pastor Luciano para estar falando de um assunto importante que é o suicídio. Estamos no mês de setembro, conhecido como Setembro Amarelo, é o mês de prevenção ao suicídio. E a gente tem visto por aí, principalmente nas redes sociais, demais veículos de comunicação, pastor, uma campanha muito grande com relação à prevenção do suicídio, porque de acordo com a Organização Mundial de Saúde, 1 milhão de pessoas tiram a própria vida em todos os anos aqui no nosso país, né? E quais seriam, pastor, medidas para a gente poder praticar uma certa prevenção ao suicídio? Bom dia, seja bem-vindo no Informativo 376. Bom dia, Wagner, Marcos, todos os ouvintes da Rádio Graúna. É um prazer estar aqui com vocês e abordar esse assunto tão importante nos dias de hoje, né? Antes de responder essa pergunta, nós temos que abordar essa questão do universo emocional que nós vivemos hoje. Sim. Existe um vulcão de emoções, de sentimentos que todos nós passamos no dia a dia, né? Como raiva, vergonha, humilhação, medo, ciúmes, abandono, tristeza, mágoa, apatia, rejeição, solidão, melancolia. Então, dentro de nós existe um turbilhão de sentimentos que passam por nós todos os dias. E quando falo desse mundo das emoções, quando a gente era criança, a gente aprendeu a português na escola, a gente aprendeu matemática, mas eu pergunto para você, você aprendeu a lidar com as suas emoções? Nós não aprendemos a lidar com a decepção, nós não aprendemos a lidar com a frustração, com as perdas da vida. Então, quando se fala nesse mundo emocional, nós vivemos debaixo de uma pressão muito grande e muitas vezes não conseguimos lidar com todos esses sentimentos, né? E o que leva uma pessoa ao suicídio? Ela chega a um ponto que ela perde o sentido da vida, ela chega num momento da sua vida que ela está insatisfeita, então sempre vai ter uma raiz emocional que vai levá-la a essa atitude. E hoje o nosso desafio é abordar esse tema, trabalhar esse universo das emoções, por isso nós estamos com um projeto de inteligência emocional que nos ajuda, é um termo da psicologia que nos ajuda a lidar com as nossas emoções, a trabalhar com elas, a identificar as nossas emoções no dia a dia, né? Certo, certo. E como lidar com as emoções? Porque praticamente as emoções, elas vêm de uma hora inesperada. Uma notícia triste que leva à decepção, como o senhor citou alguns exemplos, uma traição, de repente uma perda de emprego, problemas financeiros, né? Como tentar controlar e colocar na balança esta dificuldade e a emoção, que muda totalmente o comportamento do cidadão, pastor? Eu vou dar um exemplo para você. No ano de 2017, eu vivi um momento muito difícil emocional. A minha esposa estava grávida da nossa segunda filha, e aqueles 9 meses de gravidez foi um tempo assim muito especial. Quando faltava 2 dias para nossa filha nascer, eu recebo uma notícia. O seu irmão caçula, Leandro, ele acabou de falecer. Meu Deus. Aí foi uma bomba, faltava 2 dias, a cesárea já estava marcada, e o meu mundo emocional desabou naquele momento. Eu recebi essa notícia dessa perca, meu irmão querido, 34 anos. E aí eu falei assim, comecei a pensar em tudo isso, e eu falei, eu tenho que tomar uma decisão. Eu preciso viver esse momento do luto, eu vou para esse velório, e eu vou viver intensamente esse momento. Eu vou chorar, eu vou sentir tudo aquilo que eu devo sentir, mas daqui a 4 dias nós prorrogamos a cesárea da minha esposa, daqui a 4 dias vai ser o nascimento da nossa filha. E eu quero viver intensamente aquele momento, eu quero me alegrar com aquele momento. Sim. E eu condicionei a minha mente, eu condicionei as minhas emoções dentro desse contexto. Então eu fui para o velório, eu chorei, eu vivi aquele momento de dor, eu vivi aquele momento de perda,
ali intensamente, e eu vi que os meus sentimentos acompanharam os meus pensamentos, né? Depois de 4 dias eu fui pro nascimento da minha filha e eu consegui me alegrar, eu consegui viver aquele momento separadamente. Então o que eu quero dizer para você, você não é aquilo que você sente. Nós não somos aquilo que nós sentimos. Os sentimentos, eles vêm e eles vão, eles fazem parte da nossa vida, mas nossos sentimentos não podem nos dominar. E o que acontece? A depressão é uma tristeza excessiva. E todos os sentimentos que foram criados por Deus, ele tem uma função. A raiva tem uma função. O medo tem uma função. A tristeza é boa ou ruim? Ela tem uma função. A alegria tem uma função. A raiva, você pode usar a raiva para destruir, mas você pode usar a raiva para você lutar pela vida. Você pode usar a raiva, a indignação para você correr atrás dos teus sonhos. O medo, ele é um mecanismo de proteção. O problema do medo é quando o medo te trava. Quando o medo trava as suas decisões, quando o medo trava as suas escolhas, quando o medo te deixa num lugar de estagnação. A tristeza, você pode usar a tristeza a seu favor, ela pode fazer você refletir sobre a vida. O momento de tristeza é um momento de reflexão, que você vai chegar a uma conclusão que de repente algo não está legal, eu preciso mudar em alguma coisa na minha vida. Então, existe uma forma como nós trabalharmos com esses sentimentos. A humilhação, tudo que nós passamos na vida, trazem marcas emocionais no nosso coração. E nós precisamos aprender a lidar com isso, porque senão esse mundo emocional nos trava. Quantas vezes nós perdemos uma oportunidade por causa de um medo? Medo de falar em público, medo de aceitar uma nova proposta de trabalho. Quantas pessoas estão infelizes e não conseguem tomar uma decisão? Então, a inteligência emocional, que é um termo usado pela psicologia, criado por Daniel Goleman, que é um psicólogo americano, ele nos ajuda, essas informações nos ajudam a trabalhar com essas emoções. Então, hoje nós queremos trabalhar esse tema nas escolas. Os professores estão sofrendo, estão debaixo de muita pressão, eles não estão conseguindo dar aula, eles não estão conseguindo trabalhar. Então nós queremos levar esse tema para as escolas, trabalhar com os professores, como lidar, porque cada atitude de uma criança é reflexo de uma reação emocional. Às vezes a criança chega com fome, às vezes a criança vive num lar totalmente desestruturado, ela vai para a escola e muitas vezes o professor está preparado tecnicamente para lidar com aquela situação. E hoje muitas pessoas estão preparadas tecnicamente para lidar com as situações, mas emocionalmente. Antigamente as empresas elas contratavam pelo QI, pela quantidade, né, pelo intelectual da pessoa. Hoje não. Hoje elas olham a questão da inteligência emocional. Como essa pessoa se relaciona? Como essa pessoa se relaciona com as outras, com a sua família, com as pessoas no trabalho? Isso é inteligência emocional. É você saber usar as suas emoções ao seu favor. Saber o momento de falar, saber o momento de você ficar quieto, saber o momento que você tem que perdoar, o momento. Então, a inteligência emocional, ela é fundamental para os dias de hoje. Que maravilha, hein? Que maravilha. Então, a emoção, ela tem que ser praticamente dominada para que nós não possamos sentir assim esses efeitos de decepção, de depressão, como ao ponto, pastor, de a pessoa tentar tirar a própria vida. Sim. Quando chega nesse ponto, praticamente qual que é o nível? Na verdade, o que acontece? A depressão é uma tristeza prolongada que pode durar semanas, meses ou anos, né? E ela afeta a vida da pessoa, tirando a motivação, o entusiasmo. E nada parece ter sentido para ela. Ela fica insatisfeita com a própria vida, ela se sente incapaz, ela se sente inativa, presa. E quando chega nesse nível, ela precisa de ajuda. Ela precisa buscar os profissionais da saúde, ela precisa buscar ajuda, seja ela espiritual. Ela precisa encontrar alguém para abrir o seu coração, para falar, para compartilhar essas emoções que estão dentro dela. Ela precisa ser acompanhada. E hoje nós vivemos um tempo que
a internet, a tecnologia, nós temos muita informação, né? Sim, sim, muita informação. E se você perceber, as pessoas elas estão mais solitárias. Parece que quanto mais nós temos a tecnologia, quanto mais nós estamos... A tecnologia ela tem um lado bom, mas você lembra antigamente quando as famílias, quando não tinha internet, no domingo a família almoçava todo junto? Isso mesmo. Quando as crianças iam jogar bets, elas iam para as ruas brincar, e hoje elas ficam, né, o tempo todo no celular. Então, o contexto nosso hoje mudou muito. E por isso esse alto índice de suicídio, por isso esse alto índice de depressão, por isso tantas pessoas hoje insatisfeitas com a vida. Certo. Porque mudou muito. As pessoas hoje, elas sentem falta do toque, elas sentem falta do abraço, elas sentem falta do amor. E aí o capitalismo nos empurra. Você só tem valor quando você conquista. Você só tem valor quando você alcança alguma coisa. Então as pessoas elas lutam, elas correm. E quanto mais elas correm, mais elas estão infelizes. Uma pena, né? Você tem alguma colocação, Marcos? Não, estava ouvindo atentamente o pastor, né? Esse assunto, inclusive a questão, né, do suicídio, ela não é uma questão assim que a gente pode... Nós não gostamos de noticiar, por exemplo, pastor, essa notícia de suicídio. Sim, sim. Porque algumas redes sociais, até alguns programas, até abusam e falam, e ninguém está vivendo o que a pessoa, né, viveu naquele momento. Né? E o fato de você ficar divulgando muito o suicídio, você também pode despertar naquelas pessoas que têm uma depressão profunda, como o senhor falou aqui, a praticar esse ato. Deus nos deu a vida, Deus tem o direito de tirar a nossa vida. Sim, sim. Isso é princípio, sim. Isso é uma coisa básica que todos nós devemos saber. Mas é claro, existe sempre o alerta, existe sempre essa campanha de motivação, essa campanha para que as pessoas, né, superem especialmente a depressão, seja ela na família, no trabalho, no dia a dia, com um amigo. Todos nós temos momentos bons e momentos ruins na vida. Ninguém vive 24 horas por dia, né, 30 dias por mês, 365 dias por ano, sim, de forma tranquila. Sim. Então, é uma... Ai, tô meio resfriado, desculpe. Opa. Eu acho que a gente Saúde. tem mesmo que motivar, e eu espero que todas as entidades da sociedade civil organizada de Cornélio Procópio se engajem nessa campanha, né, pastor? Sim. E façam dela, né, uma lembrança a todas aquelas pessoas, mas mais como forma de incentivo à vida do que realmente destacar, não é, esta forma assim tão difícil, né, você tirar a sua própria vida. Eu acho que só Ele, só o Pai, só nosso Senhor Jesus Cristo que nos deu a vida e Ele é capaz de nos tirar. Então, se a gente seguir esse princípio, eu acho que problemas todos têm, a gente tem que enfrentar. Meu avô já dizia, né, a gente só não dá jeito para a morte. Sim. Morreu, não tem mais jeito. Sim. Mas enquanto o coração estiver batendo, enquanto a mente estiver funcionando, por menor que seja o seu estágio, o seu grau de instrução, de capacidade, você tem que aproveitar a vida, viver ela, porque a vida é maravilhosa. Somos nós que complicamos a nossa vida. Sim. Nós temos livre-arbítrio, não é verdade, isso, pastor? O senhor é dono da sua vida, eu sou dono da minha vida, e eu não sou dono da vida do Wagner, que também não é dono da sua vida. Sim, não é assim? Com certeza. Nós temos o maior poder do mundo, que é o poder de decisão. Perfeito. Dentro de nós. Nós temos o poder de escolha. Então, se de repente a nossa vida não está bem, nós temos o poder para mudar, para escolher um novo caminho, para escolher uma nova estratégia. Então, dentro desse tema, nós temos que incentivar a vida mesmo, sempre. Porque é o maior dom, é o maior presente que Deus nos deu. E viver intensamente essa vida ao lado dos nossos familiares. E essa palavra hoje também é a saúde emocional, qualidade de vida, você poder praticar esportes, ter uma boa alimentação, você poder viver uma vida equilibrada. Eu acredito que um dos segredos para os nossos dias é viver uma vida em equilíbrio. Perfeitamente. Priorizando todas as áreas da nossa vida, como família, como Deus, como tempo de lazer. Eu falo assim, quem gasta com lazer não gasta com remédio. Perfeitamente. Perfeitamente. É isso mesmo. Quem gasta com lazer não gasta com remédio. Então eu creio assim que nós temos que
procurar viver uma vida equilibrada, desfrutar dessa vida que Deus nos deu. Perfeitamente. Ok, pastor Luciano Silva, da Igreja Ágape. Quero agradecer o pastor, que é graduado em Economia, Teologia, está cursando MBA em Gestão de Pessoas. Muito obrigado pela visita aqui na Graúna FM, por estar comentando conosco esse tema importante do Setembro Amarelo, e a gente quer colocar o nosso espaço sempre à disposição. Muito obrigado, eu agradeço a oportunidade e eu quero dizer para todas as pessoas que estão passando por algum tipo de dificuldade, pessoas que estão sem esperança, pessoas que estão desanimadas, pessoas que não estão aguentando a pressão do dia a dia, eu quero dizer para elas essa frase: não são as situações que nos levam para o destino, e sim as nossas decisões e as nossas escolhas. Nunca é tarde para mudar. Que Deus abençoe a todos. Amém.